A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Bom, esse aí é o pastor Lucinho. E esse trabalho que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou um pouco triste de fazer isso, porque o pastor Lucinho é um dos homens aí que tem lutado para trazer muitas pessoas através da palavra de Deus, para que pessoas venham a crer em Jesus Cristo, né? Ele faz esse trabalho aí, ele tenta mostrar de tudo que é jeito. Só que eu vendo esse trabalho, eu observei que o pastor Lucinho, ele comete um erro aqui sobre Jesus Cristo ter ido pregar no inferno. Isso é antibíblico e não está nas escrituras em lugar algum. Mas para que não fique só em minhas palavras, eu vou soltar o vídeo aqui dele falando, para que fique também registrado aí as palavras dele aí no áudio e no vídeo, né? Última verdade. Só houve um homem que foi ao inferno, saiu de lá e hoje pode ajudar aqueles que não querem ir para lá. 1 Pedro capítulo 3, versos 18 a 20 e Apocalipse 1, 17 e 18 deixa claro que Jesus, durante os 3 dias em que esteve morto, foi e pregou aos espíritos em prisão. E há um debate muito grande se Jesus foi ou não ao inferno. Eu creio que sim. E ele pregou àquelas pessoas que viviam antes da época da sua vinda, principalmente aqueles da época de Noé. Jesus não foi ao inferno sofrer, ele foi lá pregar, e a Bíblia diz que ele levou a chave. Bom, como vocês ouviram aí, né, através do vídeo, do áudio, ele fala que crê que Jesus Cristo foi ao inferno pregar, fazer pregação. Por que que isso foge das escrituras? Ele citou 1 Pedro capítulo 3, do versículo 18 em diante. Olha só. Eu vou tentar colocar aqui para que você possa ler junto comigo, tá? O que ele falou, 1 Pedro capítulo 3, do 18 em diante. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Então esse versículo 19 diz que no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Desculpa o pastor Lucinho, mas em momento algum as escrituras que você citou afirmam que Jesus foi pregar no inferno. Isso aí é um erro, né, de interpretação sua ou de quem tenha passado para você nesse momento. Você também citou em Apocalipse capítulo 1, versículos 18. Quando chegamos em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis... Vamos ler novamente. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui o Senhor Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, ele revelando para João, né, na ilha de Patmos, e João começa a escrever essa situação. Ele diz que tem as chaves da morte e do inferno, mas não diz que foi ao inferno. Então as escrituras não têm nenhum livro, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, que afirme o que você falou. Mas como você mesmo falou, você falou assim: eu creio que Jesus foi, né? Então isso é um pensamento seu. As escrituras não afirmam esse seu pensamento. As escrituras não está de acordo com seus pensamentos, ou vice-versa, ou assim, é um erro, né, grande isso. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque é um dever de todo cristão ajudar o outro.
A minha intenção é ajudar para que você observe novamente as escrituras e passe para os seus seguidores aí. Na verdade, eu sempre falo que quem tem que ter seguidores é apenas o Senhor Jesus Cristo, né? Quem tem que ter discípulo é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas canais, pessoas usadas para levar a palavra do Senhor Jesus Cristo e levar essas pessoas o conhecimento. É muito importante saber quem são os espíritos em prisão, né? Como diz lá em 1 Pedro, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem são os espíritos em prisão? Então, quando nós estudamos as escrituras e chegamos lá em Gênesis 5:32, olha só, Gênesis capítulo 5, deixa eu só organizar aqui os zoom para que dê para vocês lerem junto comigo, tá? Ó, Gênesis capítulo 5, versículo 32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. A partir do versículo 32 aqui, capítulo 5, versículo 32, vai vir uma conversa entre Deus e Noé. Quando Deus fala para Noé, olha, versículo, agora chegamos aqui no 6:7, diz assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. No versículo 7, disse o Senhor a Noé: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Certo? Quando chegamos aqui no capítulo 7, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. No versículo 11 diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e comportas do céu, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, o dilúvio. Ou seja, pastor Lucinho, os espíritos em prisão que Jesus Cristo pregou na pessoa de Noé lá no passado, eram pessoas que viveram antes de Noé, como você fala no seu vídeo. Então, essas pessoas Jesus pregou na pessoa de Noé, e elas não creram em Deus, não creram em Jesus naquele tempo. E elas morreram e estão em prisão agora, eternamente em prisão, porque Jesus, uma pessoa só pode alcançar a misericórdia de Jesus em vida, seja ela quem for. Após a morte, a pessoa perdeu todas as chances de ter de Deus o direito à vida eterna, somente em vida. Então não faz sentido o Senhor Jesus Cristo ir ao inferno pregar para as pessoas que já estão lá, porque se elas se convertessem ainda, as escrituras perderiam todo o valor, pois sabemos que Jesus prega para as pessoas enquanto elas estão em vida humana. É como você prega no Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo prega na pessoa de Lucinho, quando ele está falando só aquilo que está nas Escrituras. Quando Lucinho, ou eu que estou falando agora, ou qualquer outra pessoa estiver falando de Jesus e fugir das Escrituras, aí já não é Jesus falando, é o homem. Como você mesmo falou, você disse: eu creio que Jesus foi ao inferno. Mas não, amado Lucinho. Então aí fica só para te mostrar que pessoas estão te assistindo, estão te acompanhando, estão aprendendo. E também há aquelas que já estudam há um bom tempo, que pode te corrigir, se você for humilde de olhar as escrituras novamente e assim mudar de ideia e fazer um novo trabalho e falar diante de pessoas que você errou. Mas isso aí é só uma mensagem que eu te passo, né? Mostrei nas escrituras. Sabemos que
Já sabemos que Jesus, ele criou o lago de fogo, né? O fogo eterno, não foi para o homem, né? Sabemos disso, que Deus é bom, mas também ele é juiz. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então sabemos, assim, tanto eu como você, quem estuda as escrituras, que o fogo eterno foi preparado para o diabo e os anjos, né? Os anjos caídos, os demônios também, os espíritos ali da potestades, né? E para todo aquele ser humano que não quer crer em Jesus Cristo, porque só o fato de não crer em Jesus Cristo já está em pecado. E quem morre sem crer em Jesus Cristo será condenado, como diz lá no Evangelho, né, de João, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em João 3,18, diz assim: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Então toda pessoa que em vida tem a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus Cristo e não quer aceitar, não quer crer nele, quando essa pessoa morre, ela já está julgada, e o julgamento é que ela será conduzida ao inferno, né? Felizmente. Então fica aí. Jesus jamais pregou no inferno, ok, irmão Lucinho? Poderíamos falar mais sobre o inferno, descrever o inferno, sem precisar ir lá. Nós mesmos, né, seres humanos, não precisamos ir ao inferno para descrever ele, pois o próprio Jesus descreve o inferno lá no Evangelho, aqui, ó. Segundo escreveu Lucas, capítulo 16, no versículo 19 até o 31, vai falar sobre o inferno. Podemos falar algumas características do inferno a partir do versículo 23, que diz assim: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então a Bíblia diz aqui que o rico, quando morreu, ele foi para o inferno, porque ele não acreditava nos homens que anunciavam a palavra de Deus no tempo dele, quer dizer, os profetas, né? Então aqui diz claramente, ó: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então aqui é uma história que Jesus conta, que começa a remeter como é o inferno, né? O inferno é lugar de tormentos, segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo no versículo 23. No versículo 26 fala também outra coisa, diz: e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, é um caminho sem volta para quem está no inferno, não pode mais sair. Então não faria sentido Jesus ir pregar dentro do inferno para pessoas que já estão lá, né? E também a outra coisa aqui que podemos ver, que é um lugar quente, né? Pois a gente vê um pedido do rico, ó: e manda Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então podemos dizer abertamente que o inferno é um lugar quente, é um lugar de tormento. O Senhor Jesus Cristo já falou em outras passagens que ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas, desculpa ao irmão pastor Lucinho, Jesus jamais foi ao inferno pregar. É certo que ele tem as chaves, é certo que ele criou o inferno, porque todas as coisas foram criadas para ele, por ele, né? Tá bom? Então fica aí, até o próximo trabalho.